Olá, meninos. Agora nós vamos de eletiva, corrigindo a prova 2015, que vocês responderam e postaram o gabarito, certo? A primeira questão, ela vem com dois textos para que vocês leiam. O primeiro texto, ele vai falar sobre a origem dos Jogos Olímpicos, certo? O segundo texto, ele já vai falar de um exemplo desses Jogos Olímpicos. Então, você veja que a questão ela é coerente. Por quê? Porque ela vai trazer dois textos, onde o primeiro, ele vai dar detalhes sobre essa origem desses jogos. Eu não vou ler, porque os vídeos precisam ficar curtos. Eu só queria chamar a atenção assim, ó. O título vem com a origem dos Jogos Olímpicos, o que traz logo a filosofia do texto. O primeiro capítulo, o primeiro parágrafo do texto, vem dizendo onde ele se originou, que foi na Grécia Antiga. Ele dá o ano, né, porque se tem registro dele, e fala que é uma homenagem a Zeus. No segundo parágrafo, ele vai falar sobre como esses jogos eles eram realizados no templo de Zeus, certo? Então, aí, dá a divisão de homens e mulheres, né, quais eram os critérios, né, na verdade. Porque as mulheres elas não podiam entrar, mas se dá os critérios dos homens, o que era preciso para que um homem, de fato, estivesse apto a participar desses jogos, que não era qualquer homem. No terceiro parágrafo, ele vai falar que, apesar de ser uma questão religiosa, em homenagem, né, agregava valores nessas competições. Quem ganhava, de fato, precisava ter um diferencial, precisava ganhar alguma coisa, era uma coroa, e alimentação, e tem outros prêmios também. E no último parágrafo, vai se dar como se deu a identidade desses jogos, depois da chegada do imperador romano, certo? Então, de fato, é a origem. Já no segundo texto, Jogos Olímpicos 2012, ele vai trazer detalhes informativos de como esses jogos foram realizados em 2012, uma vez que esses Jogos Olímpicos de Londres não foi a primeira vez que eles receberam, né? Então, se trata agora dessa atualização. Quais são as modalidades, quantas equipes estão funcionando, quantas modalidades de desportos diferentes, quantos atletas, certo? O custeio desses bilhetes para a pessoa participar, onde eles estão disponíveis, certo? Então, essa é mais ou menos a teoria entre os dois textos. A questão, ela diz assim, ó. Em relação aos Jogos Olímpicos, o texto 1. Então, no texto 1, como o próprio título coloca, ele aborda o tema do ponto de vista histórico e o texto 2 do ponto de vista informativo. Então, eu acredito que ninguém errou essa, mas se alguém tiver errado, eu espero que com os meus comentários sobre o texto tenha ficado claro. O texto 1, de fato, ele aborda o ponto de vista histórico, né? Ele fala toda a origem. E o 2, ele é informativo, justamente pelos detalhes que ele traz no corpo do texto, certo? Essa outra questão aqui, essa questão 2, diz assim, ó, de acordo com o texto 1, após a invasão romana à Grécia, os jogos passaram a ser. Aí, nesta daqui, o texto também é muito claro. Então, quem leu o texto não ia ter dúvida. Ele passou a ser entre os escravos e os animais selvagens, certo? Então, ele mudou, né? Após a invasão romana à Grécia, quando os romanos invadiram, eles mudaram. Porque antes eram os homens, passavam por uma triagem, né? As mulheres não eram permitidas nem que entrassem. Então, bastava ler o texto, certo? Então, a primeira questão acertou quem marcou a letra A e a segunda questão acertou quem marcou a letra E. Depois, nós temos aqui um texto de Fernando Sabino. Eu queria chamar a atenção a vocês, já aquilo que eu já disse a vocês 1 milhão de vezes, que nós... Virgem Maria, olha quem apareceu aqui. Cristo tem poder. Então, olha, eu queria chamar a atenção de vocês para tudo aquilo que muitas vezes eu digo em sala de aula, olhar a referência bibliográfica, certo? Então, nós sabemos que Fernando Sabino, uma das linhas dele de escrita são crônicas,
né? Então, ele vai fazer uma reflexão sobre, nesse texto aqui, sobre a chuva. Como está chovendo muito, eu acredito que é uma cor muito boa para a gente aqui. Eu vou ler para atrair coisa boa, certo? Já que é só um texto. Quando chovia, no meu tempo de menino, a casa virava um festival de goteiras. Eram pingos do teto ensopando o soalho de todas as salas e quartos. Seguia-se um corre-corre dos diabos, todo mundo levando e trazendo baldes, bacias, panelas, penicos e o que mais houvesse para parar a água que caía e para que os vazamentos não se transformassem numa inundação. Os mais velhos ficavam aborrecidos. Eu não entendia a razão. Aquilo era uma distração das mais excitantes. E me divertia a valer com uma nova goteira que aparecia. O pessoal corria de lá para cá, esvaziando as vasilhas que transbordavam, os diferentes ruídos das gotas d'água retinando no vasilhame, acompanhados do som oco dos passos em atropelo nas tábuas largas no chão. Formavam uma alegre melodia, às vezes enriquecida pelas sonoras pancadas do relógio da parede dando horas. Passado o temporal, meu pai subia ao forro da casa pelo alçapão, o mesmo que usávamos como entrada para a reunião da nossa sociedade secreta. Depois de examinar o telhado, descia aborrecido. Não conseguia descobrir sequer uma telha quebrada por onde pudesse penetrar tanta água da chuva, como invariavelmente acontecia. Um mistério, aquela casa cheia de mistérios. Lindo, né, o texto? Quer dizer, os adultos tinham uma visão da chuva, já a criança ela tem outra. Então, nessa questão 3, ele diz assim, ó, ele quer saber. De acordo com o texto, a correria pela casa era provocada. O que era que fazia essa correria? O que era que faziam essas pessoas tentarem buscar solução, né? Correr de um lado para outro, era a letra A, pelas goteiras da chuva. Então, a goteira da chuva, as goteiras do telhado, era quem provocava a entrada da água da chuva, certo? Consequentemente, fazer as pessoas ficarem correndo de lá para cá. Então, essa questão 3, acertou quem marcou letra A. A quarta questão diz assim: de acordo com o texto, o pai subia no telhado para. Então, aí, se eram as goteiras da chuva que provocava a correria, quando este pai subia no telhado, ele subia para quê? Para esvaziar, para descobrir os vazamentos. Certo? Tá tranquilo? Pronto. Vamos para essa outra. Vamos lá, dando continuidade, porque senão fica muito pesada, é por isso que eu tô dividindo, viu? Nós temos aí uma tira desse personagem tão conhecido, né? E a questão, ela pede pra gente focar na questão dos balões. Então, o texto diz assim, ó. Então, olha aí a primeira cena. Estou montando uma maravilha de coleção de pratos. Aí ele olha, aí depois ele diz: um prato de água, um de jantar, um de sobremesa, um prato de aperitivos. Aí ele olha, já que ele tá montando uma coleção, né? Aquele diz, só que tá montando uma coleção, é aquele olha para a coleção, né? Aí aquele já diz, segue o rumo. Aí ele continua. E de todos, o meu favorito. Aí ele caminha para o favorito, que é o maior. Uma super bandeja para pizzas de 26 polegadas. Certo? Aí a questão diz: nesse texto, os balões indicam que o personagem está. E aí marcaram qual? Então, acertou quem marcou que ele está pensando. Esses balões, minha gente, que eles vêm com essa bolinhazinha assim, ó, que é como se fosse um balãozinho, outro balãozinho. Então, é como se ali tivesse saindo, só na mente dele, né? Tivesse só na mente dele, tivesse saindo não, tivesse só na mente dele, certo? Então, marcou a questão 5, quem marcou letra D, pensamento.
Esse outro texto que vai dar apoio à questão 6 é a namorada. Havia um muro alto entre nossas casas. Primeiro a gente vai olhar de quem é, né? Assim, é de Manuel de Barros. Então, já tem uma referência aí que me dá um indicativo de ser um texto poético. Então, ele diz, a namorada. Havia um muro alto entre nossas casas. Difícil de mandar recado para ela. Não havia e-mail. O pai era uma onça. A gente amarrava o bilhete na pedra presa por um cordão e pinchava a pedra no quintal da casa dela. Se a namorada respondesse pela mesma pedra, era glória. Mas, por vezes, o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira e então era agonia. No tempo do onça, era assim. Então, ele quer saber, no tempo do onça, que no caso era o pai, e no tempo da onça, né? No tempo do onça, é assim, o pai era uma onça porque ela era brava. E no tempo do onça, era no sentido assim, do tempo atrasado, do tempo antigo, ele quer fazer referência a isso. Então, a questão 6, ele diz assim, ele quer saber. Então, ele vai para os versos específicos. Então, ele diz, nos versos, era uma glória. E se você quiser olhar, ele vai estar na linha 8. Aqui, ó. 5. Assim, o SAEP, ele enumera as linhas, né? Ó, 5, 6, 7 e 8. Então, aqui, ó. Era uma glória. E então, era agonia. No 10, ó. E então, era agonia. Então, a gente vai analisar esses versos. O emprego das palavras em destaque sugere. Então, quais são as palavras em destaque? Glória e agonia. O que é que elas sugerem? Marcaram qual nessa 6? Então, nessa 6ª, acertou quem marcou a letra E. Oposição de sentimentos. Alguém que vive um momento de glória ou antecedeu por uma agonia, né? Ou teve uma agonia depois do momento de glória, mas são duas sensações diferentes. Uma pode até dar seguimento à outra, mas ela se tem aí uma oposição de sentimentos. Quer dizer, ora eu estou com agonia, ora eu tenho a glória, certo? Então, a glória a gente vai caminhar. Claro, se eu jogava uma pedra, a menina recebia a pedra, ali ela me dava uma resposta do amor, que ela me queria também, obviamente eu vou viver um momento de glória. A outra questão diz assim, ó. No trecho, mas, por vezes, o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira. A palavra destacada estabelece com a oração anterior uma relação de... Vocês já viram, inclusive em sala, em uma das questões que a gente fez do SAEP, das que a gente já fez, a questão da conjunção coordenada adversativa, mas... Primeiro que ela é campeã, né? Então, sempre que ela aparecer, ela vai vir com sentido de quê? De ser contrário, de pensamento oposto, certo? Então, o mas, esse MAS, todas as vezes, primeiro ele vai vir sempre sequenciado. Vai vir uma oração antes e ele vem depois. Por quê? Porque a função do mais é contrariar, é desdizer, é ser oposta ao que foi dito anteriormente, certo? Então, quando ele diz, mas por vezes o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira, quer dizer o quê? Que por vezes isso acontecia e contrariava e era oposto a tudo aquilo que se tinha projetado a fazer. Então, essa questão 7, vocês marcaram a letra A. Se estiverem marcada a letra A, está correto, certo? Aqui, o aluno aqui, falando errado e tendo costume de falar errado, ele poderia marcar essa letra E. Não porque seja, mas pelo costume de ficar dizendo mais, dando essa intensidade e adicionando comentários a uma expressão, poderia ter confundido. Mas não confunda nunca mais na sua vida. O mais, ele é uma conjunção coordenada adversativa e a função dele é ser oposta, certo? Então, eu disse uma coisa e em seguida eu desdisse.
Então, eu gero uma oposição no meu discurso. Alguém tem dúvida? Se tiver, levante a mão. Certo? Ninguém levantou, vou seguir. Vejam só. Essa questão aqui, 8, o texto ele é mais extenso. Então, ele vai falar das estrelas do GPS. Então, o que é o GPS? Então, ele vai falar sobre, na atualidade, é muito comum as pessoas usarem esse GPS com o intuito de otimizar o tempo, não perder tempo em seus percursos, né? Os automóveis são mais modernos, então essa tecnologia ela vem para ajudar essa pessoa que pode adquirir esse aparelho, esse equipamento, então a facilidade com que ele chega para alguns, certo? Então, eu não vou ler porque ele é extenso e por conta da questão dos vídeos. Mas se tiver dúvida, vocês vão no meu privado aí e perguntam depois. A questão 8 diz assim, ó, de acordo com esse texto, é mais fácil navegar pelas estradas com o GPS, porque este aparelho, a questão 8, porque este aparelho, então, é mais fácil, porque esse aparelho, ele costuma fazer o quê? O que é que ele permite fazer? Ele permite traçar rotas mais rápidas. Então, esse é o objetivo do GPS. Então, alguém que já teve um GPS, que hoje em dia os celulares eles têm, né? Eles já têm essa facilidade, sabe disso. Então, o GPS ele vem traçando novas rotas para que você perca menos tempo, não fique tanto tempo preso ao trânsito, certo? E hoje em dia ele informa muita coisa, né? Não só a questão do congestionamento, das rotas, mas onde tem Polícia Federal, retorno, se você se perder, eles vão dar uma nova rota, enfim, permite traçar rotas mais fáceis, certo? Esse aí é o porquê desse aparelho. Tudo isso que ele tem a mais foi um adicional, mas a função dele, quando ele foi criado, foi essa. Foi permitir traçar rotas mais rápidas, certo? Vamos lá, dando continuidade para a questão 9, era com base nesse texto aqui, ó, capítulo 119. Diz assim, ó, eu vou ler porque ele é de Machado de Assis, é uma revisão do 2º ano, de um livro maravilhoso, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu acho que vocês viram, né? Então, por ser de Machado de Assis, o texto, eu acredito que vocês têm que ter, assim, uma dedicação maior pela complexidade do autor e porque vocês sabem que ele é muito... Vou dizer não, porque senão acaba dando a resposta. Ele diz assim, ó, capítulo 119. Quero deixar aqui, entre parênteses, meia dúzia de máximas das muitas que escrevi por esse tempo. São bocejos de enfado. Podem servir de epígrafe a discursos sem assunto. Olha só, o que é que ele diz aqui? Quero deixar aqui, entre parênteses, ele está chamando a atenção, meia dúzia de frases meia dúzia de coisas inteligentes que ele diz, que um dia, se você estiver muito cansado ou sem assunto, você pode falar. Foi isso que ele disse. Aí ele diz, ó, suporta-se com paciência a cólica do próximo. Matamos o tempo nos enterra. Um colheiro filósofo costumava dizer que o gosto da carruagem seria diminuído. Eu me perdi aqui por conta da zoada daqui de casa, viu? Um cocheiro filósofo costumava dizer que o gosto da carruagem seria diminuto se todos andassem de carruagem. Crê em ti, mas nem sempre duvides dos outros. Não se compreende que um botocudo fure o beiço para enfeitá-lo com um pedaço de pau. Em uma reflexão, esta reflexão é a de um joalheiro. Não te irrites se te pagarem mal um benefício. Antes, cai das nuvens que do terceiro andar. Ele é maravilhoso.
Então, nessa questão 9, ele diz assim, ó, nesse texto, a fala do narrador é marcada por sendo em memórias póstumas de Brás Cubas, sendo Machado de Assis, dizendo frases que você pode dizer quando tiver de saco cheio, só pode que ele é irônico. Certo, gente? Extremamente irônico. Ainda sobre esse texto, diz assim, ó. Leia novamente o texto e diz: para enfeitá-lo, para enfeitá-lo, o pronome destacado substitui o termo. Letra A, substitui o termo beiço para enfeitá-lo. Então, é aqui, ó. Para enfeitá-lo. Ele diz aqui bem direitinho, ó. Não se compreende que um botocudo, alguém que tem a boca grande, fure seu beiço para enfeitá-lo, logo com um pedaço de pau. Essa reflexão é a de um joalheiro. Então, quando ele diz, ó, para enfeitá-lo, é o beiço. Né? Porque alguém que tem a boca grande, não é a questão da boca, é a questão que ele tem um beiço, porque é onde se fura, né? Não é a cavidade, é o que você vai furar. Este outro texto, ele é da revista Veja, certo? Eu vou ler, por que eu vou ler? Porque geralmente é uma questão que os alunos erram muito. Certinho? Então, diz assim, ó. Não basta a chuva, raios. O local mais seguro para se abrigar durante uma tempestade com raios é dentro de um veículo de transporte fechado, como um carro ou um ônibus. Mesmo que o raio caia diretamente sobre o veículo, a corrente elétrica não consegue penetrar em seu interior. Ela fica circulando pela lataria até se dissipar. Trata-se de um efeito conhecido como gaiola de Faraday, descoberto pelo físico inglês Michel Faraday, no século XIX. Os campos elétricos são nulos no interior de objetos eletrificados. Os aviões também são muito seguros, lembra o professor Júnior. Cada um desses grandes jatos comerciais é atingido em média por 3 raios por ano. Não acontece absolutamente nada com quem está dentro do avião. Mas é bom fazer um alerta. Ficar perto de um carro ou de um pequeno avião, só que do lado de fora, durante uma tempestade, é perigosíssimo. Como eles têm grande massa de material metálico que conduz a eletricidade, atraem raios que podem afetar quem estiver nas redondezas. A situação em que alguém está mais suscetível a ser atingido por um raio é um campo aberto, quando uma pessoa está num terreno vasto e descampado. Torna-se o alvo perfeito para os raios, por ser o ponto alvo das imediações. Sempre que se começa a ouvir o som de relâmpagos, o melhor é procurar um abrigo em um carro ou em uma construção. Tomar medidas como estas não configura nenhum exagero, em especial no Brasil, onde caem 57 milhões de raios por ano, número mais alto do que qualquer um em outro país. Certo? É um texto da revista Veja. E ele quer saber assim, esse texto, ele é o quê? Ele é um artigo de opinião? Ele é uma carta ao leitor? Ele é uma reportagem? Ele é uma resenha? Ou ele é um resumo? Certo? Acertou essa questão 11 quem marcou a letra C, certo? Ele é uma reportagem. E aí ela vai ser uma reportagem por quê? Vejam só. Ele vai falar sobre um tema, chuva, mas aqui ele indaga, ó. Ele faz a pergunta que não basta chuva. É a questão dos raios. Aqui vai se tratar em ser uma reportagem por quê?
Ele descreve a situação, o cenário onde o que está sendo narrado acontece. Existem pessoas reais. Você tem aqui a pessoa que criou essa teoria da física, ele explica. Existem a questão das falas, né? As falas não são em vão, essas falas elas vêm para dar um suporte nas afirmações, né? Para essa questão dos esclarecimentos. E aí essa questão também do canal, que se vincula, que é a questão da revista Veja. Apesar que a revista, ela também tem esses outros gêneros textuais. Mas no caso específico desse, vai se dar por conta disso, né? O tema é apresentado claramente, o cenário é claramente apresentado, existem soluções para o problema, existem pessoas reais envolvidas nisso que configuram a reportagem, certo? Espero que vocês tenham acertado. Esse outro texto, você iria fazer a questão da leitura não verbal, né, sobre Horácio. Horácio caminha e vai tudo aquilo. Então, neste daqui, ó, no final desse texto, infere-se que o personagem, vocês marcaram qual? Ah, tudo bem. Deve ser um daqueles espelhos que deformam a gente. Ele olhou, não gostou do que viu, né? Vocês viram? Então, não é sempre que a gente gosta do que vê no espelho. Tem espelho que deixa mais gordinho, outro deixa mais magrinho. Enfim, nessa questão 12, acertou quem marcou a letra B. Certo? Ele desmereceu o reflexo do espelho. Essa questão, o choro do bebê, desse texto aqui, muito bom também. Eu aconselho, né, que vocês leiam bem direitinho. Eu não vou ler por conta do tamanho do vídeo. O objetivo comunicativo desse texto, da questão 13, acertou quem marcou a letra E. Noticiar um acontecimento, o choro do bebê. Por quê? Porque nesse texto ele vai dizer que o choro do bebê ele sempre quer dizer alguma coisa, né? Um bebê ele não vai chorar à toa. Então, ou a mãe reconhece, mesmo o choro sendo um só, assim, um só não, né? Mesmo o choro sendo um pedido de alguma coisa, esse choro do bebê, o texto ele coloca, ele é um instrumento de comunicação. Então, o choro da fome é diferente do choro de estar sujo, é o choro diferente de quando está com uma dorzinha, e aí a mãe vai procurar. Essa dorzinha é no ouvido, é na cabeça, é na barriguinha. Então, tem algo incomodando, certo? Então, nessa 13, acertou quem marcou a letra B. Então, só para a gente fechar, nós corrigimos as 13 primeiras questões da prova, certo? Então, eu quero que vocês corrijam, que vocês assistam o vídeo, corrijam comigo, marquem no caderno as que vocês erraram e as que acertaram, mandem uma foto que eu vou olhar quanto, de fato, se você fez a correção, certo? Bota lá, C e errado, e acrescente alguma observação sobre a explicação, certo? Então, se você acrescentou alguma coisa sobre a explicação no seu caderno, você coloca para me ver a fotinha, que aí eu vou marcar aqui como o aluno nessa aula de eletiva, ele participou da correção da prova do SAEP. Eu não vou explicar isso lá no mural, porque aí eu vou saber quem de fato assistiu o vídeo, certo? Então, assista o vídeo, faça a correção das questões e manda para mim como se fosse uma atividade. A atividade desta semana é você corrigir a prova e mandar a sua correção, ok? Beijos, fiquem com Deus e na próxima semana eu mando, a gente corrige as outras questões da prova e finaliza.